Primeira Epístola de João, capítulo 5, os versículos de 5 a 12. 1 João 5, 5 a 12. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Entre parênteses agora, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, fecha o parêntese. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Algumas pessoas têm uma consciência daquilo que são e daquilo que fazem, que impressiona. Pessoas incrédulas têm uma acuidade que às vezes nos falta. Carlos Drummond de Andrade é uma dessas pessoas que mexe com palavras e mexe com as coisas do coração de uma maneira impressionante. E há um poema chamado Deus de Todos os Homens, em que ele diz: quando digo meu Deus, afirmo propriedade. Há mil deuses pessoais nos nichos da cidade. Quando digo meu Deus, eu crio cumplicidade. Mais fraco sou mais forte do que a desirmandade. Quando digo meu Deus, eu grito minha orfandade. O rei que me ofereço rouba minha liberdade. Quando digo meu Deus, eu choro minha ansiedade. Não sei o que fazer dele. Meu desejo aqui seria de explicar este poema, mas eu acredito que a capacidade dos irmãos é bastante grande para já ter entendido o drama existencial de Carlos Drummond de Andrade. Ao ler a carta, a primeira epístola de João, me veio à lembrança este poema, porque João estabelece a teologia oposta. Vamos dizer assim, Drummond tem uma teogonia, e João apresenta uma teologia, em que a crença no Filho de Deus, Filho do homem, tendo as duas naturezas, o Messias enviado, ele é atestado pelo Espírito Santo na palavra para despertar a fé que me torna filho de Deus e me livra de toda ansiedade. É o oposto. Em 1 João, no capítulo
5, os versículos 20 e 21, diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E daí ele termina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece que ele quebrou o pensamento e abruptamente disse: guardai-vos dos ídolos. Mas não é esta a ideia. É que quem não crê em Jesus Cristo da forma como a palavra de Deus diz, ele crê num ídolo. Talvez como Drummond, sendo agnóstico, ou como nós que dizemos crer, mas cremos no nosso próprio rabo. Lembrem-se do cachorro correndo atrás do rabo. Nós somos a palavra que guia a fé. E ela vem toda de dentro. Ele diz: guardai-vos dos ídolos. Não é assim. No texto em questão, há aquele abre parênteses e fecha parênteses que eu li, é que este texto do testemunho, 3 são os que testemunham: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Isto, na verdade, foi escrito, não está escrito nos 4 mais antigos documentos de 1 João, dos originais. Ele vem aparecer lá no século XII, XVI, e em alguns deles, na margem, anotado. Agora vem a pergunta: por que o Espírito de Deus permitiu que viesse na nossa Bíblia esse parêntese? Creio que porque é uma interpretação. Sendo um texto difícil, o copista interpretou ali. Mas como interpretou certo, fica aqui. Então nós vamos lembrar disso na medida que trabalharmos o texto. Há muita dificuldade em localizar exatamente, ou dizer definitivamente, o que é o testemunho da água e testemunho do sangue. De forma geral, a figura vai mostrar muita coisa. Vai mostrar o nascimento de Cristo, vai mostrar a função do verbo de purificação da nossa vida. Enfim, é muito grande, é extenso. Por que essa dificuldade? Justamente porque o Espírito de Deus quis dizer todas as figuras, todos os símbolos. É para a gente entender de forma completa. Durante o tempo que eu não era velho e nem andava arcado, eu costumava lutar. Desculpe-me os puristas, crente pode lutar, viu? Na Bíblia diz que tem que lutar segundo a norma. E quem luta segundo a norma é coroado. Mas naquela época, eu fui ensinado que eu não devia olhar diretamente nas pernas, ou nos braços, ou nos punhos do oponente. Porque se eu tivesse meus olhos fixos numa ameaça, ele poderia me enganar, que faz parte do jogo, a finta, e desferir um golpe de onde eu não esperava. Então o melhor era olhar de forma geral, olhar a pessoa toda. Um dos jeitos é olhar de rabo de olho. Quando você lá estiver com medo do ataque da esposa,
olha de rabo de olho para ver de onde vem a escova de cabelo. E as crianças, quando quiserem fugir, não façam isso. Quando eu tenho uma visão geral da situação, eu posso apreender todos os movimentos. E é por isso que eu acho que água e sangue têm descrições gerais aqui no texto. Agora, outra coisa é, por que 3? Por que o testemunho dividido em 3? Bem, em Deuteronômio, um dos exemplos, 19:15, diz que nunca se levantará acusação contra uma pessoa, qualquer que seja o pecado cometido, sem que seja por 2 ou 3 testemunhas. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, está registrado, capítulo 5, versículos 31 e 32, ele diz: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Vocês já perceberam como eu sou ágil, né? Eu estou ágil. Eu vim correndo lá da minha cadeira até aqui. Estou falando com uma desenvoltura de um jovem de 14 anos. Daqueles que o pai não deixa falar em casa e ele fala na rua. Já devem ter percebido também que eu pareço jovem. Se eu dou testemunho destas coisas, esse testemunho não é verdadeiro. É o que o Senhor Jesus disse. Quem corre atrás do próprio rabo, ainda que consiga pegar, ou vai ferir ou não vai saber o que fazer dele. Disse o Senhor Jesus: o meu testemunho é de outro testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. É isto, então, que o texto vai nos dar. Um testemunho de outro, um testemunho não humano, um testemunho a respeito de Cristo e o que Ele é e oferece a nós. O que vamos falar, em suma, está em 1 João 5, 4 e 5. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aí está, nós estamos aqui para vencer. Quando uma criança nasce, a perspectiva dos pais, a esperança dos pais, é que ela desenvolva. Por isso a mamãe diz: come, filhinho, para crescer, para ficar gordo. Depois, quando ela cresce, fica gordo, fala: vamos fazer regime, para ficar magro. Tudo que nós queremos é que a pessoa melhore, que dê o melhor de si. E nós mesmos buscamos algum sucesso em tudo que fazemos. Mesmo aquelas pessoas que não fizeram nada na vida têm esperança que depois da morte coloquem o nome dele numa placa com o nome de rua. Rua Doutor Fulano de Tal. Porque a esperança que nós temos de ser, de permanecer. E quando a palavra de Deus diz: esta é a vitória que vence o mundo, está falando a respeito da vitória sobre o pecado, da vitória sobre as descrenças que há no mundo. E ele diz: e esta fé
é a crença em Cristo. Olha, o termo fé tem conotações de crença, algo registrado, a lei de Deus. Tem uma outra conotação que é a força interior, a fé que move o mundo. E a fé como esperança. Se eu creio e é verdadeiro, tenho esperança de que as coisas aconteçam daquela forma. E esses 3 testemunhos de que fala o texto, eles são concordes como se fosse um só, não são 3 testemunhos. São 3 testemunhas com um só testemunho. E esse testemunho é a verdade do Filho de Deus e Filho do homem. Bem, então qual é o propósito do testemunho do Espírito? O primeiro é um propósito objetivo, e aqui vai o fundamento do que eu quero dizer. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, 43, disse: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. No Salmo 110, 1, diz, e disse o Senhor ao seu Senhor, e disse Elohim a Jeová, e disse o Deus, nós entendemos, o Deus Trino, ao Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo dos teus pés. Quando o Senhor subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, de onde ele virá para submeter os inimigos que serão colocados aos seus pés. E o Senhor Jesus pergunta como é que Davi, sendo um avoengo de Jesus, chama Jesus de Senhor, chama o Messias de Senhor. Por causa de um registro na palavra de Deus a respeito do Messias. Gênesis 3,15, por exemplo, diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, mataria a morte. Depois, no desenvolvimento da Bíblia, em Abraão, capítulo 15 de Gênesis, é prometido o descendente de Abraão. Mais tarde de Isaac, mais tarde de Jacó. Em Salmos, fala no capítulo 16, capítulo 22, a respeito da ressurreição, a respeito do sofrimento do Messias. Em Isaías 53, então a grande esperança de Israel era a vinda do Messias. E todos estes registros olhavam para Jesus. Esse é o testemunho objetivo. A Bíblia é um retrato falado de Jesus Cristo. Ao chegar no céu, eu vou reconhecer Jesus, a quem eu nunca vi, porque li o retrato do Cristo verdadeiro na sua palavra. Então, este é o testemunho objetivo. Há um testemunho subjetivo que o próprio, diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E aqui entra o aspecto importante. O Espírito não dá testemunho sem base. Ele nos fala da crença. O testemunho do Espírito é o testemunho do que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Nós costumamos achar muito que sonho é grande coisa.
Os incrédulos também acham. Freud, por exemplo, tinha lá suas interpretações de sonhos. A Bíblia fala a respeito de sonhos e interpretações, mas ela diz também: quem tem sonho, conte apenas como sonho. Quem tem a palavra, diga a palavra de Deus. Mas voltando lá para os nossos sonhos subjetivos, eu costumava ter lá meus pesadelos. Se alguém aqui gosta de interpretação de sonhos, é psicólogo, não interpreta o meu, não. Vai lá em casa e fala comigo. Eu pego o chicote de 10 cordas para mostrar. Eu estou brincando, vai lá para conversar. Mas um dos meus pesadelos era que um empregado de uma farmácia de um amigo do meu pai vinha me pegar para dar injeção e eu queria correr e não saía do lugar. Eu sei o que significa, são lá minhas inseguranças. Mas quando eu me preocupava com alguma coisa, quando eu tinha medo de alguém, quando eu tinha medo dos colegas de escola, porque meu pai era diretor e minha mãe vice-diretora, está na cara que nota baixa, quem apanha é o filho do diretor. Então eu me senti inseguro, porque estar próximo lá do papai e da mamãe era o que causava o problema. Isso e outras coisas. Lembrem-se do seguinte: o sonho é um movimento interno sem a consciência externa, sem referência externa. A única referência externa é a da pele, talvez uma luz, um som, mas não mais que isso. Então nós interpretamos ou desinterpretamos nossas próprias angústias, ansiedades nos nossos sonhos. Assim, subjetivamente, dependendo só de nós, deixe-me dizer, você vai ficar correndo atrás do rabo. Mas se nós estivermos dedicados à leitura da palavra, ao entendimento da palavra, ao testemunho do Espírito Santo que Ele dá da palavra de Deus, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, nós vamos ter consciência de nós mesmos à luz da consciência do Filho de Deus. E é esse o testemunho que o Espírito dá a respeito do Filho. Agora, o testemunho da água e do sangue. Há muitas interpretações sobre o significado, mas a não especificação, como eu já disse, a não especificação de sentidos e de eventos é providencial, porque nos dá uma ideia da obra do autor da nossa fé. Mas lembra que o texto diz o seguinte: não somente com água, mas com água e sangue. 3 testemunhos, como um só, o testemunho do Espírito, trazendo à nossa consciência a figura da água e do sangue. Lembre-se que quando o Senhor Jesus estava na cruz, foi ferido pela lança, saiu água e sangue. Isto é figura. E esta figura deve remeter a outros usos da água. No Velho Testamento, a água era usada para purificação. Eram feitos batismos, ablusões, ou seja, lavagens, lavava as mãos, lavava o rosto, a pessoa imunda se submetia a banhos. Essas eram as figuras. Quando o Senhor Jesus transformou água em vinho, Ele usou vasos que tinham água para purificação.
Então, a primeira figura que me vem à mente, a do batismo de Jesus. Jesus foi ao Jordão, onde João Batista batizava. E ali há aquela discussão. O Senhor diz, batiza-me. E João fala, como, Senhor? O Senhor é que devia me batizar. O Senhor é filho de Deus. E Jesus diz, é preciso que você me batize, porque eu sou filho do homem. Você me batiza com o batismo que os homens têm de ser batizados. E eu, submetendo-me à lei, ainda que filho de Deus e inocente, submetendo-me à lei, eu me candidato como o único aprovado para viver e morrer e ressuscitar pelos homens. Então ele recebe o batismo da nossa purificação sobre ele, para dar início à formação do corpo do qual ele mesmo é o cabeça. Quando o Senhor foi batizado, houve um testemunho. O Espírito desceu como uma pomba. Muitos acham que é em forma de pomba e fica lá desenhando pombinho em todo lugar. Ele desceu como desce uma pomba, com a tranquilidade, com a surpresa. E uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, deixe-me fazer um parêntese. Eu, pastor Vadislau, recebi uma profecia de que o Davi vai casar de novo. Quem rejeitar a minha palavra, que eu tive um sonho, veja, a ele ouvi. Devem ouvir o pastor Vadislau enquanto ele é fiel à palavra de Deus. Mas é a ele ouvir. É correr atrás do coração de Cristo e não de si mesmo. O testemunho do Pai também ocorreu na transfiguração. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. No sofrimento, na angústia de suportar o pecado de todos os homens, para pagar efetivamente o pecado dos que são eleitos, o Senhor presenciou a sua glória, que lhe deu esperança. E olhando a cruz, e olhando a ressurreição e a glória futura, ele ouviu a voz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que nós temos mais aí? Esta palavra que eu estou me referindo, que é a palavra escrita, retrato falado da palavra viva, o verbo de Deus, é o acolhimento do testemunho à nossa consciência para a obediência e não para a autonomia. 1 Pedro 3, 20, 22 diz, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e sangue. A purificação que eu recebo é a purificação da lavagem de água pela palavra, como diz em Efésios, mediante a aspersão do sangue de Cristo.
que me perdoou de todos os pecados, presentes, passados e futuros. E que me purifica dia a dia, à medida que, considerando a cruz e a ressurreição, eu confesso meus pecados. Então, este é o testemunho que o Espírito dá ao meu coração para me fortalecer, para enfrentar meu sofrimento e minha glória. E à vista de Jesus Cristo, eu santifico o meu próprio coração, santificado na cruz e no poder do Espírito Santo. 1 Pedro 1,2 diz, segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graças vos sejam multiplicadas. Quando o apóstolo São Paulo se converteu, ele teve plena consciência dos seus pecados. Ele disse ao Messias que lhe apareceu que ele havia sido perseguidor de Cristo. Ele ouviu, sou Jesus a quem tu persegues. Não foi um sentimento, foi uma revelação. A lei dizia que ele era pecador. Ele sabia que havia participado da morte de cristãos. Mas ele confessou a Deus os seus pecados, buscou os irmãos, passou a viver com e pelos irmãos. E esse foi o testemunho que ele deu, dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus. O testemunho do Espírito Santo ao nosso coração, baseado na palavra, quando desperta a nossa fé para a obediência, para a santificação. Ele não exalta a nós mesmos. Não é uma revelação interna que eu tive, uma previsão que me foi dada, mas uma confiança na palavra que me revela o que era, o que é e o que há de ser. Um testemunho do verdadeiro, do fato, não do sentimento. O sentimento precede o fato. Você não poderá sentir um beliscão antes de eu dar. O seu ai virá depois do meu aperto. Assim, quando a Bíblia fala ao meu coração, quando o Espírito desperta a voz de Deus no meu coração, aí eu sinto todo o amor de que o João fala na sua carta. 2 Timóteo 3, 14 e 17 dizem a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixe-me ilustrar. O Espírito de Deus tomou a Filipe e o levou ao deserto. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho de Jerusalém a Gaza. Ele foi ali e encontrou um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, superintendente do tesouro da rainha. Ele viera adorar em Jerusalém e de volta lia o profeta Isaías. Então, Filipe, correndo atrás da carroça, foi ao lado dele e disse: você está entendendo o que está lendo? Está entendendo a profecia de Isaías? Ele disse: como poderei entender se não há quem explique? Então ele explicou o evangelho todo, da encarnação de Jesus, da vida de obediência que Jesus viveu, obediência à lei de Deus, da morte, da ressurreição, da ascensão e até a promessa da vinda de Cristo. O evangelho todo. E Filipe disse então: eis água, que impede que eu seja batizado? Ele entendeu o propósito todo do sangue do Senhor, da água, da palavra para a purificação, do símbolo de união com a igreja. Notem isto: o Espírito de Deus tomou Filipe, levou, produziu a interpretação do texto para Filipe, testemunhou ao coração do etíope e produziu o fruto. Por que o Espírito já não fez direto no coração do etíope? Porque há um propósito maior da formação do corpo de Cristo. E o testemunho do Senhor verdadeiro, do Espírito Santo no coração do indivíduo, é para olhar para Cristo na formação do seu corpo. Esta é a mensagem completa. Finalmente, a palavra de Deus em João 5 diz: aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Se eu tenho o testemunho de Deus na palavra guardado no meu coração, eu falo que Deus é verdadeiro. Quem diz que não tem pecado mente. Quem confessa os pecados baseado no sangue de Cristo e na purificação da água pela palavra, estes têm em si o testemunho. O testemunho é que Deus me deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Então, concluindo, a questão de que eu tenho uma revelação é idolatria, é correr atrás do rabo. Mas se eu tenho a revelação de Deus e vivo por ela, e testemunho a esse respeito, meu testemunho é verdadeiro. Aquilo que tem no nosso coração não pode vir de nós, onde não se encontra bem algum, mas vem dos céus e está contido na palavra. E esta revelação da palavra é verdadeira e eu uno a ela a minha consciência de tal forma que o que eu falar é coerente com a palavra de Deus. Deixe-me ler uma paródia do poema de Drummond. Quando digo meu saber, afirmo propriedade.
a 1000 vozes pessoais dos deuses da cidade. Quando digo meu testemunho, crio cumplicidade. Sendo fraco, acho-me mais forte do que o resto da irmandade. Quando digo minha profecia, eu grito a minha orfandade. O ídolo a que me ofereço rouba minha liberdade. Quando digo minha palavra, choro minha ansiedade. Não sei o que fazer com ela. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Glória de Deus Pai. E o Espírito, e o seu Espírito, o Espírito de Cristo, que vem testificar à nossa consciência que somos filhos de Deus. Amém.